André entrou no Hospital Albert Einstein pensando que seria apenas uma reunião rápida sobre investimentos, mas o que encontrou o deixou paralisado. Ao sair do elevador no quarto andar, pronto para se encontrar com a diretoria do hospital, a primeira coisa que viu foram 3 meninas pequenas de não mais que 5 anos, abraçadas entre si, chorando em frente à porta da unidade de terapia intensiva. André, com seu terno azul marinho perfeitamente passado, a pasta numa mão e o celular na outra, parou em seco. Estava acostumado a viver com precisão, horários marcados ao minuto, discursos medidos, emoções guardadas, mas aquela cena o desconcertou completamente. Caminhou devagar em direção a elas, como se aproximasse de um animalzinho ferido. Agachou na altura delas e falou com voz suave. Oi, vocês estão bem? Se perderam? A mais alta das 3 negou com a cabeça. Nossa mãe está na UTI. Disseram que não podemos vê-la ainda. Estão esperando alguém. Vai vir alguém buscar vocês? As 3 negaram ao mesmo tempo. Só ela, só a mamãe, repetiu outra com voz baixinha. André sentiu que algo lhe apertava o peito. Não entendia o que o fazia ficar ali, mas sentia. Havia uma conexão, algo que não conseguia explicar. Não era simples compaixão, era algo mais profundo. As meninas o olhavam com olhos cheios de incerteza, mas sem medo, como se de algum modo soubessem que ele devia estar ali. A mais pequena deu um passo à frente e o olhou com curiosidade. Você trabalha aqui? Não, só estou aqui, respondeu sem saber o que mais dizer. Ela o observou por um segundo e murmurou. Você se parece com alguém de quem a mamãe falava há um tempo. André sentiu um sobressalto no estômago, não conseguiu dizer nada. Ficou ali agachado, olhando para elas enquanto aquela frase ecoava em sua cabeça. Você se parece com alguém de quem a mamãe falava? Foi como se seu mundo perfeitamente organizado tivesse começado a rachar. Nem sequer havia chegado à sala de reuniões e tudo já havia mudado. Perguntou os nomes delas. Com voz baixa e um pouco trêmula, se apresentaram uma por uma. Amanda, Rebeca e Sofia. Cada nome era como uma pedra jogada na água, criando ondas em sua memória. Depois perguntou sobre a mãe. Disseram que se chamava Camila. Esse nome o golpeou. Lembrou-se imediatamente. O riso suave, a forma como o olhava como se fosse o único no mundo. As tardes que passaram conversando sobre coisas que pareciam eternas. E depois seu desaparecimento. Não se viam há 5 anos. No início a procurou, não com muita insistência, e depois se distraiu com o trabalho, com sua empresa, com tudo menos com ela. Resignou-se a pensar que era parte do passado, até agora, até que essas 3 meninas, tão parecidas com ele e com Camila, estavam sozinhas num hospital. André se levantou devagar. Nenhum funcionário do hospital havia vindo ainda verificar as meninas. Isso lhe pareceu inaceitável. Caminhou direto ao posto de enfermagem. Há 3 meninas sozinhas do lado de fora do quarto 402 da UTI, disse sério, mas controlado. Estão ali há sabe Deus quanto tempo. Alguém pode cuidar delas? A enfermeira o olhou surpresa. Ah, sim, é o quarto da Camila Silva. As meninas estiveram ali quase o dia todo. Estamos com falta de pessoal e, como não são pacientes... Elas têm 5 anos, interrompeu André com irritação contida. E estão assustadas. Alguém deveria estar com elas. Vou chamar a assistente social, disse a mulher um pouco na defensiva, mas André já havia se virado. Não queria que mais ninguém cuidasse delas. Não sabia por quê, mas sentia que era sua responsabilidade. Quando voltou, as meninas estavam sentadas no chão, abraçadas, apoiadas uma na outra. Agachou novamente. Sua mãe? Eu a conhecia há um tempo. Rebeca o olhou com a cabeça inclinada. Era amigo dela? Acho que sim, respondeu quase sussurrando. A mamãe não fala de amigos, interveio Amanda. Só do trabalho e de histórias antes de dormir. Outra vez, algo dentro de André se partiu. Ficaram conversando um pouco mais sobre desenhos, cores favoritas, o que mais sentiam falta de casa. Já não choravam, mas continuavam abraçadas, como se separar as fizesse sentir mais vulneráveis. André as escutava sem interromper, sem querer ir embora. Algo nele pedia para ficar.
Finalmente chegou uma mulher de rosto amável, com uma pasta nas mãos. A assistente social se apresentou como Lúcia e perguntou quem ele era. André hesitou por um segundo. Sou alguém que foi importante para a mãe delas, e acho que talvez também possa ser importante para elas. Lúcia os levou a uma pequena sala de espera, onde havia sucos, giz de cera e bonecos. André deixou seu número de telefone e pediu que lhe dessem informações assim que soubessem algo sobre Camila. Não sabia o que vinha depois, mas algo estava claro. Não ia embora. Não sem saber o que aconteceria com essas meninas, não sem entender o que havia acontecido com ela. As horas seguintes passaram como em câmera lenta. André não voltou à sua reunião, nem sequer pensou em sua agenda. Permaneceu no hospital esperando notícias de Camila, enquanto as meninas brincavam na sala de espera, sem se afastar totalmente dele. Foi Lúcia, a assistente social, quem lhe explicou o que sabiam até o momento. Camila havia dado entrada na noite anterior por uma emergência médica. Estava estável, mas continuava inconsciente. Não haviam encontrado nenhum contato de emergência em seus documentos. Não tinha família registrada, nem companheiro, nem amigos. Só as meninas. Só elas. Esse detalhe o perseguiu como um eco. Não havia mais ninguém. André não conseguia parar de pensar em sua última conversa com Camila há 5 anos. Não houve briga nem traição. Foi mais um adeus silencioso. Ela se despediu com um bilhete escrito à mão. Naquele momento, ele nem sequer o leu por completo. Dizia algo sobre precisar de algo real, algo mais estável. Desejava-lhe sorte, e ele simplesmente seguiu com sua vida. Mas agora, depois de ver as meninas, entendia que isso que ela procurava havia encontrado e o havia feito sozinha. Naquela tarde, André voltou a caminhar pelos corredores até chegar à porta do quarto de Camila. Através do vidro, escutava o bip constante das máquinas. Uma enfermeira lhe permitiu entrar por alguns minutos. Fez isso com passos lentos, como se pisasse num lugar sagrado. Camila estava tão pálida que parecia de porcelana. Tinha o cabelo loiro úmido nas têmporas e os lábios ligeiramente ressecados. Estava dormindo, imóvel, frágil. Sentou-se ao lado dela e lhe falou sem saber se podia escutá-lo. Não sei o que aconteceu com você, mas acho que finalmente entendo o que aconteceu conosco. Ficou calado por um momento. Depois tomou sua mão e a segurou entre as suas com cuidado. Há 3 meninas na sala de espera que se parecem tanto com você que dói vê-las, mas também se parecem comigo. Não sei por que nunca me contou. Nem sequer sei se pensava fazer isso algum dia, mas já as conheci. Amanda, Rebeca e Sofia. André engoliu em seco. Sentia a garganta apertada. São fortes, corajosas. Esperaram o dia todo por você sem reclamar. Nunca havia visto algo assim. Nesse momento, jurou que os dedos de Camila se moveram apenas. Um pequeno tremor sob sua mão. Não soube se foi real ou sua imaginação, mas foi suficiente para ficar mais 1 hora, contando-lhe tudo o que havia acontecido, como havia sido conhecê-las, como se abraçavam entre si como se fossem uma só. Como Rebeca lhe havia contado um sonho extensíssimo, que não tinha pés nem cabeça, como Sofia não soltava o coelhinho nem sequer para tomar suco, e como Amanda se postava firme, como se protegesse suas irmãs. Quando terminou seu tempo de visita, voltou à sala onde as meninas estavam com giz de cera e caixas de suco. Trouxe-lhes comida, sentou-se no chão com elas, escutou suas histórias, respondeu suas perguntas. Contaram-lhe que sua mãe lhes cantava canções inventadas quando a luz se apagava, que lhes dava beijos numa ordem específica antes de dormir, que lhes dizia sempre, sempre, quando perguntavam se estaria ali amanhã. E ele escutava tudo isso com o coração em punho, percebendo o quanto havia perdido. Em algum momento, Amanda o olhou com olhos grandes e perguntou: "Você gostava muito da mamãe?" A pergunta o pegou desprevenido, mas não mentiu. "Sim, gostei muito dela." "E ainda gosta?" André ficou pensando. O que significava gostar depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio? Acho que agora gosto dela mais do que nunca. Naquela noite, quando as meninas adormeceram juntas num sofá da área familiar,
André ficou sozinho observando-as. Depois pegou seu telefone, ligou para sua assistente e disse: sem rodeios, cancele tudo o que tenho nas próximas 2 semanas. Houve um silêncio do outro lado. Senhor, mas tem reuniões. Eu sei, cancele. Desligou sem dizer mais e voltou a olhar as meninas dormindo com seus braços entrelaçados umas com as outras. Naquela noite, tomou uma decisão. Não ia embora. Não. Desta vez. Na manhã seguinte, chegou ao hospital antes do amanhecer. Os corredores estavam quase vazios, só o som suave das máquinas e os passos das enfermeiras mudando de turno. Caminhou devagar até a área onde as meninas haviam dormido. Ainda estavam ali, encolhidinhas sob um cobertor, com as bochechas coradas pelo sono e os corpos grudados entre si, como se não pudessem descansar a menos que se tocassem. André ficou na entrada olhando para elas. Sentiu algo no peito, uma mistura de ternura e responsabilidade que jamais havia sentido. Deixou um bilhete para a enfermeira. Volto logo. Por favor, cuidem delas. Depois desceu à UTI. Camila continuava igual, inconsciente, frágil, mas com sinais estáveis. Sentou-se ao lado dela com mais confiança que no dia anterior. Desta vez, não só lhe falou das meninas, falou dele mesmo. Te perdi há 5 anos e achei que era o melhor. Me meti no meu trabalho, nas minhas metas. Achei que o sucesso ia me preencher, mas não preencheu. E não foi até ver essas 3 meninas com vestidos rosa num corredor de hospital que entendi o vazio que estava tudo. Respirou fundo. Tomou a mão dela novamente. Não sabia que tinha ido embora para proteger algo tão grande. E agora só quero que fique bem, que acorde, porque elas precisam de você e acho que eu também. A enfermeira entrou e lembrou que devia sair pela mudança de turno. André assentiu e voltou com as meninas. Já estavam acordadas tomando suco que uma voluntária amável lhes havia trazido. Quando o viram entrar, seus rostos se iluminaram. Não foi surpresa. Foi como se o estivessem esperando, como se já o vissem como parte de seu dia. Ele se sentou com elas no chão novamente. Perguntou os nomes de seus bonecos, que desenhos gostavam e o que tomavam no café da manhã aos domingos. Sofia, a mais quietinha, simplesmente apoiou a cabeça em seu braço enquanto coloria. Não disse nada, mas André também não se moveu. Não se atrevia a quebrar aquele momento. Naquela mesma tarde voltou a se reunir com Lúcia, a assistente social. Desta vez não perguntou sobre os horários de visita, perguntou sobre a custódia. Não sabia como funcionava o sistema, mas queria aprender. Queria fazer as coisas bem. Queria que acontecesse o que acontecesse com Camila. Essas meninas não terminassem com desconhecidos. Devia-lhes mais que isso. Devia-lhes tudo. Lúcia, com aquele olhar firme, mas compreensivo, o escutou. Não lhe prometeu nada. Mas ao ver como as meninas o abraçavam ao entrar na sala, entendeu que não era só uma intuição. Havia um laço real. Explicou-lhe o processo, e ele sem hesitar pediu para fazer um exame de DNA. Não porque não acreditasse, senão porque não queria perder um só dia. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra família na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Naquela noite, André levou as meninas ao seu apartamento. Era amplo, moderno, decorado com móveis elegantes e cores frias. Um espaço projetado para alguém que vivia sozinho e sem crianças. Mas assim que cruzaram a porta, tudo mudou. Os risos ricocheteavam nas paredes. Os passinhos pequenos ressoavam pelo chão liso. E de repente aquele lugar silencioso se tornou outro. Uma casa viva. Pediram pizza. As meninas se acomodaram no sofá comendo com as mãos cheias de molho. André não disse nada, só ria com elas. Leu histórias antes de dormir, fazendo vozes diferentes para cada personagem, porque Rebeca insistia que nem todos falam igual. Riram tanto que Sofia adormeceu com o coelhinho nos braços e um sorriso no rosto. As 3 decidiram dormir juntas no quarto de visitas. Não queriam camas separadas e ele não discutiu, só as cobriu. Ficou na porta um bom tempo e se perguntou como algo tão novo podia se sentir tão natural. Pensou em Camila, que ela não tinha ideia de que ele estava ali cuidando do que haviam criado sem saber. Não sabia se ia acordar,
Mas André tinha claro. Se acordasse, não as encontraria sozinhas. Na manhã seguinte, o caos começou cedo. Penteou 3 cabeças cheias de nós, serviu cereal, procurou sapatos que não faziam par e convenceu Rebeca de que as meias não tinham que ser iguais. Levava-as à escola em seu carro, um veículo que antes só transportava maletas e silêncios. Agora estava cheio de risos, canções e perguntas sobre desenhos animados. Depois de deixá-las, dirigiu ao hospital e foi direto ao quarto de Camila. As enfermeiras já o conheciam. Deixavam uma cadeira pronta ao lado da cama. Sentou-se e começou a contar como iam as coisas. Sofia já diz mais palavras quando desenha. Rebeca me disse que dobro a roupa como se nunca tivesse feito. E tem razão. Amanda fica séria quando as outras não querem compartilhar. Tem personalidade como você. Ficou olhando para ela em silêncio. Sua mão imóvel, sua respiração pausada. Sinto sua falta, disse finalmente. Mas não por nostalgia nem pelo que tivemos. Sinto sua falta porque agora entendo que era a única coisa verdadeira que havia na minha vida. Não esperava resposta, mas igual ficava como cada dia. E no final da tarde voltava à sua nova rotina. Buscar as meninas, revisar tarefas com elas, preparar algo para jantar e terminar o dia com risos e histórias. Alguns dias depois se reuniu com Lúcia para receber os resultados do exame de DNA. Ela lhe entregou um envelope com um papel fino cheio de números. André o leu com calma. Não se surpreendeu. São minhas filhas, disse com segurança. Lúcia assentiu. Havia algo na forma de olhá-las, de falar com elas, que não precisava de provas, mas agora tinham por escrito. Explicou-lhe os próximos passos. Teria que começar o processo para a custódia temporária. Ser avaliado, apresentar documentos, assistir a consultas. Nada era imediato, mas André não se abalou. Aceitou tudo. Me diga o que tenho que fazer. Faço. E fez. Começou a procurar escolas mais perto de seu apartamento. Visitou algumas com pátios amplos, outras com aulas de música. Queria encontrar um lugar onde elas se sentissem bem, não onde simplesmente as cuidassem. Perguntou-lhes o que gostavam e o que não gostavam de sua escola atual, para que sentissem que sua opinião importava. Naquele fim de semana saíram para comprar roupas novas, não porque não tivessem, senão porque ele queria dar-lhes algo próprio. Nada de roupas emprestadas ou gastas. Amanda escolheu um vestido com brilhos. Rebeca encontrou uns tênis que se iluminavam. Sofia se apaixonou por uma camiseta com um unicórnio. Elas insistiram que ele comprasse uma gravata vermelha para combinar. Ele aceitou sem dizer uma palavra. Usou-a naquele mesmo dia. À noite cozinharam juntos. Na verdade, ele cozinhou enquanto elas faziam uma bagunça com a farinha. A massa quase queimou, mas ninguém se importou. Riram tanto que terminaram jantando tarde com molho no rosto e pão no chão. Quando adormeceram, André se sentou no sofá olhando a bagunça que haviam deixado. Desenhos na geladeira, meias perdidas debaixo da mesa, pratos com restos de espaguete e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu cheio, pleno. O celular vibrou. Era sua assistente perguntando se estaria disponível para uma reunião programada. André olhou a mensagem alguns segundos e escreveu. Ainda não. Guardou o telefone, caminhou até o quarto das meninas e as observou dormir juntas, como sempre, pequenas, tranquilas. E pensou, isso é o que importa, isso é o que estava perdendo. Não sabia quanto tempo Camila estaria naquele hospital, nem se acordaria, mas já não vivia no talvez. Agora, vivia no estou aqui. Passaram os dias, e André começou a se acostumar à sua nova vida, embora nada tivesse a ver com a rotina que havia conhecido antes. As manhãs começavam com o caos de sempre. Procurar a escova que uma das meninas havia escondido, preparar cafés da manhã improvisados, revisar mochilas esquecidas e corridas contra o relógio para chegar à escola a tempo. Seu apartamento, que antes parecia saído de uma revista de design minimalista, agora tinha giz de cera na mesa da sala de jantar, meias sem par sobre a poltrona e desenhos mal colados na parede do corredor. E ele adorava. As ligações de negócios foram se reduzindo.
O laptop permanecia fechado quase o dia todo. André já não vivia em função de metas financeiras. Vivia em função de histórias antes de dormir, risos compartilhados e perguntas como: quantos dentes tem um tubarão? Ou por que o céu não cai? Cada manhã, depois de deixar as meninas na escola, André dirigia ao hospital. O corredor que levava ao quarto de Camila havia se tornado familiar. A enfermeira já não perguntava seu nome, cumprimentava-o com um sorriso e deixava uma cadeira ao lado da cama. Sentava-se, tomava a mão de Camila e começava a falar com ela. Contava-lhe tudo o que haviam tomado no café, como Rebeca havia corrigido sua forma de dobrar a roupa, como Amanda havia tentado ensinar Sofia a assobiar sem sucesso e como as três se negavam rotundamente a dormir separadas. As três me abraçaram ontem antes de dormir. Disse-lhe uma vez apertando sua mão com suavidade. Não sei como passou tão rápido, mas já sou parte delas e não penso ir embora. Nunca houve resposta, mas ele falava igual, dia após dia. Uma tarde, depois de passar horas ajudando as meninas com uma atividade manual para a escola, André se reuniu com Lúcia. Havia chegado o momento de revisar os resultados oficiais do exame de DNA junto com os primeiros formulários para solicitar a custódia temporária. Lúcia o olhou com seriedade, mas também com empatia. Tem certeza de seguir com isso? Perguntou-lhe. Sim, mais do que nunca, respondeu sem hesitar. Entregou-lhe os documentos e André os revisou com atenção. Eram apenas os primeiros passos, mas ele os assumiu com responsabilidade. Não queria que as meninas ficassem sob a tutela de estranhos. Já não eram só filhas de Camila, eram suas filhas. Também sentia isso em cada gesto, em cada olhar, em cada história compartilhada. Naquela semana também começou a visitar creches e pré-escolas perto de seu apartamento. Procurava por pátios grandes, com professoras carinhosas, com arte e jogos. Não queria que as meninas sentissem que tudo havia mudado bruscamente. Perguntava sua opinião, incluía-as na decisão. Queria que sentissem que sua voz valia. No sábado, as levou às compras, não porque precisassem, senão porque queria que tivessem algo seu, algo novo. Amanda escolheu uma jaqueta com estrelas brilhantes. Rebeca se apaixonou por umas sandálias com luzes. Sofia escolheu uma mochila com orelhas de gato. No provador, enquanto as ajudava a vestir a roupa, uma mulher mais velha o observou com curiosidade. As três são suas? André sorriu. Sim, são meu caos favorito. Naquela noite, cozinharam todos juntos. Na verdade, ele tentou seguir uma receita enquanto elas discutiam quão grande devia ser a montanha de farinha na mesa. Terminaram fazendo uma bagunça, mas foi uma daquelas bagunças que se guarda na memória para sempre. Jantares cheios de riso, comida simples e corações contentes. Depois de deitá-las, André ficou na poltrona olhando ao redor. O lugar já não era frio, estava cheio, cheio de vozes, de passos, de desenhos, de pequenos sinais de vida. E então entendeu. Já não era um apartamento, era um lar. Naquela noite, como cada noite, verificou se as meninas dormiam bem. Abriu a porta do quarto e as viu entrelaçadas entre cobertores, abraçadas, respirando no mesmo ritmo. Sofia ainda segurava o coelhinho. Rebeca tinha um livro aberto sobre o peito. Amanda dormia com uma mão sobre a cabeça de Sofia, como protegendo-a. André se apoiou no batente da porta, fechou os olhos e respirou fundo. Isso é o que importa. Isso é o que me faltava. Os dias passavam e Camila continuava sem acordar, mas André não deixava de visitá-la. Falava, lia-lhe histórias, mostrava-lhe desenhos das meninas, contava-lhe como cada uma tinha uma forma diferente de ver o mundo, como Rebeca questionava tudo, como Sofia se expressava com gestos e como Amanda assumia um papel quase maternal. Estaria rindo com elas ou brigando com elas, dizia. São igualmente teimosas que você. Uma manhã, ao chegar, como sempre, com café para as enfermeiras, algo foi diferente. Mal se sentou ao lado de Camila, sentiu um pequeno movimento em sua mão, uma contração, depois uma piscada. O coração deu uma volta. Camila.
sussurrou, inclinando-se. Você me ouve? Ela piscou novamente. Seus olhos se abriram com lentidão, desfocados. Olhou para o teto confusa e depois girou a cabeça em direção a ele. Por um instante, não o reconheceu. Mas depois, como se algo em sua mente fizesse clique, seu rosto mudou. André, sussurrou com voz áspera. Ele assentiu, contendo as lágrimas. Estou aqui todo o tempo. Estive aqui. Camila olhou ao redor como se procurasse algo. As meninas onde estão? Estão bem, respondeu ele com ternura. Estão comigo. Foram muito corajosas. Te esperaram todos os dias. Camila fechou os olhos e as lágrimas começaram a cair por suas bochechas. André não soltou sua mão, segurou-a com força, deixando que chorasse. A enfermeira entrou, notou o que acontecia e saiu em silêncio para dar-lhes privacidade. André ficou ali vendo-a enquanto Camila despertava do letargo dos dias, com medo, com dor, mas também com alívio. Quis te contar tantas vezes, disse ela com dificuldade, mas estava tão longe, vivia em outro mundo. Poderia ter feito, respondeu André sem reprovação. Teria vindo, teria estado contigo. Tinha medo. Medo de que não sentisse nada, ou pior, que sentisse que arruinei sua vida. Ele negou com a cabeça com força. Não, você a preencheu. Só que eu não sabia. Camila fechou os olhos cansada, mas sua mão continuava agarrada à dele. De verdade está aqui? André não hesitou. Estou e não vou embora. Pausa. Façamos outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra esperança. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. André contou a Camila tudo o que havia acontecido desde que a encontrou no hospital. Falou-lhe daquele primeiro dia, das meninas chorando no corredor, de como Amanda se postava firme como uma pequena soldado, de como Sofia mal falava, mas não soltava seu coelhinho, e de como Rebeca fazia perguntas que às vezes nem ele conseguia responder. Falou-lhe também dos cafés da manhã caóticos, das canções no carro, das noites com histórias e abraços. Falou-lhe de como elas haviam entrado em sua vida como um furacão e de como agora não conseguia imaginar um só dia sem elas. Camila o escutava em silêncio com os olhos úmidos. Às vezes sorria, às vezes fechava os olhos para descansar, mas não o soltava. Quando o médico entrou para revisar seus sinais, André se afastou com cuidado. O doutor lhe explicou em voz baixa que a recuperação seria lenta, mas que o prognóstico era bom. Camila estava fora de perigo. Naquela noite, André não dormiu. Voltou ao apartamento com as meninas, mas sua mente estava em outro lugar. Deu-lhes o jantar, escovou-lhes os dentes, cobriu-as como sempre. Contou-lhes uma história inventada sobre um dragão que queria aprender a dançar, e depois, quando finalmente adormeceram, voltou a se sentar na sala com o olhar perdido no chão. No dia seguinte, levou as meninas ao hospital, não ao quarto, ainda era cedo para isso, mas sim ao corredor próximo. Lúcia havia arranjado uma visita breve através do vidro. Quando Camila as viu de sua cama, seus olhos se encheram de lágrimas. As meninas correram em direção à janela, colaram as mãos no vidro, sorriram e gritaram "Mamãe!". Camila fez o mesmo do outro lado, embora mal conseguisse levantar o braço. Sofia levantou um desenho que haviam feito naquela manhã. Eram elas 4 desenhadas, com giz de cera de mãos dadas debaixo de uma casa amarela. No canto, com letras tortas, dizia "Lar". Camila chorou e André também. Naquela noite no carro, enquanto voltavam para casa, Rebeca perguntou: "A mamãe vai ficar bem?" André olhou pelo retrovisor. As 3 o observavam com atenção. "Sim", respondeu com um sorriso tranquilo. "E nós também." Era a primeira vez que usava o nós sem pensar, porque já não eram peças separadas, já eram parte da mesma história. Os dias seguintes foram um turbilhão de pequenas conquistas. Camila começou a falar com mais clareza, a se sentar um pouco cada dia, a pedir coisas simples como uma caderneta ou uma escova para o cabelo. André continuava levando-lhe desenhos das meninas, cartas curtas que Rebeca ditava e que ele escrevia, ou histórias que Amanda inventava e que Sofia decorava com adesivos.
As visitas se tornaram mais frequentes, primeiro através do vidro, depois alguns minutos no quarto. Sempre com cuidado, sem sobrecarregá-la, mas cheios de amor. Camila não se quebrava ao vê-las, pelo contrário, parecia ganhar força. Amanda se sentava ao lado dela e perguntava sobre as máquinas. Rebeca trazia fofocas da escola. Sofia só se sentava junto a ela e tomava sua mão como se isso bastasse. Uma tarde, enquanto as meninas pintavam na sala de espera, Lúcia se aproximou de André. Estava parada junto à janela com uma pasta nas mãos. Há algo que queria comentar com você, disse com um tom sério, mas caloroso. São documentos, papéis legais para que possa solicitar a custódia permanente, se Camila concordar. André sentiu o peso daquelas palavras, não como uma carga, senão como uma promessa. Pegou os papéis sem abri-los, olhou-os por um instante, depois levantou a vista. Vou fazer o que for melhor para elas. Sempre. Naquela noite, quando Camila estava descansando e as meninas já estavam em casa com uma babá que Lúcia lhe havia recomendado, André voltou ao hospital. Sentou-se ao lado dela sem pressa e falou com calma. Não quero te pressionar, disse-lhe. Só quero que saiba que estou disposto a continuar, a te ajudar, a ficar. Camila o olhou com atenção. Já não parecia tão cansada. Tinha mais cor nas bochechas, mais luz nos olhos. Elas te amam, disse em voz baixa. Te procuram quando não está. Falam de você como se sempre tivesse estado. E eu as amo, respondeu André, com tudo o que sou. Camila não disse nada por um momento. Depois baixou o olhar. Não sou a mesma de antes. Estou quebrada em algumas partes e tenho medo. Eu também, admitiu André. Mas a única coisa que me assusta de verdade é perder isso. Ela pegou sua mão. Não perca, sussurrou. Não falaram do passado. Não era necessário. Falaram do presente, do que podia vir, de como cada passo seria novo, incerto, mas compartilhado. Contou-lhe que Sofia já dizia mais palavras, que Rebeca havia aprendido a andar de bicicleta com rodinhas, que Amanda sabia fazer um nó nos cordões e o ensinava com orgulho. Falou-lhe dos cereais preferidos de cada uma e de como brigavam para escolher a música no carro. Camila escutava tudo, com uma mistura de espanto e nostalgia, como se redescobrir algo que acreditava perdido. No final perguntou sobre os documentos. André não a pressionou. Quando estiver pronta, assinamos ou não. O que decidir faremos juntos. Camila assentiu. E nesse gesto André entendeu que estavam no mesmo caminho. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou as meninas dormindo. Cada uma numa posição diferente, mas todas na mesma cama. Uma montanha de braços, pernas, cobertores e pelúcias. Olhou-as longamente. Não disse nada, só respirou fundo e sorriu. Já somos uma família, pensou. Só temos que aprender a viver como tal. Com o passar das semanas, a rotina foi tomando forma. Camila melhorava dia a dia. André dividia seu tempo entre o hospital, a escola das meninas e as tardes em casa. As noites continuavam sendo caóticas, mas cheias de riso. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas alegrias. Camila começou a caminhar com ajuda, depois a se alimentar sozinha, depois a pedir que lhe levassem algo mais que roupa ou desenhos. Queria ver as meninas mais tempo, tocá-las, falar com elas sem restrições. Os médicos aceitaram que podia receber visitas curtas, e cada uma dessas visitas era como uma faísca que lhe devolvia energia. As meninas entenderam sem necessidade de explicações, não corriam nem gritavam. Amanda se sentava junto à sua mãe e lhe contava seu dia em detalhes. Rebeca levava folhas coloridas com coisas importantes que deve saber, como quem era a menina mais chata da turma ou que comida havia na cantina. Sofia, como sempre, não dizia muito, mas arrumava o cobertor de sua mãe ou acariciava sua mão em silêncio. Um dia, enquanto Camila dormia e as meninas coloriam na sala comum do hospital, André e Lúcia se sentaram junto à janela. O sol iluminava os corredores. Tudo se sentia mais tranquilo, como se o mundo tivesse diminuído a velocidade. Lúcia abriu sua pasta e tirou uns papéis.
Camila está mais forte. Já pode tomar decisões, disse com calma. Se estão prontos, podemos avançar com a custódia compartilhada ou com o que vocês decidirem como família. André não disse nada imediatamente. Observou as meninas de longe. Estavam no chão rodeadas de giz de cera e papéis amassados, rindo baixinho. Depois, olhou os documentos. Não quero fazer isso por obrigação nem por pena, disse finalmente. Faço porque elas já são meu tudo e porque não me vejo longe disso. Delas, de Camila. Lúcia sorriu suavemente. Então, em frente. Naquela noite, depois de deitar as meninas, André foi ao hospital. Sentou-se junto a Camila como sempre, mas desta vez com algo diferente no olhar. Ela também notou. E agora o que segue? Perguntou. O que você quiser, respondeu ele. Mas quero que façamos juntos, não ao seu redor, nem por você. Com você. Camila o olhou longamente. Não sei se posso voltar a ser a de antes, admitiu. Nenhum de nós é, disse André. Mas podemos ser algo novo. Ficaram em silêncio alguns segundos, escutando o bip regular da máquina. Depois ela o olhou com ternura. Elas te veem como o pai delas, e você já é parte disso. Mais que isso, você é família. Você também, respondeu André. Camila suspirou cansada, mas em paz. Então vamos fazer direito. No dia seguinte assinaram os primeiros documentos. Não foi um evento formal nem com discursos, só um ato simples, feito com mãos trêmulas, mas decididas. E foi suficiente. Com a alta médica se aproximando, André começou a preparar o apartamento. Comprou uma beliche, depois uma segunda. Transformou seu escritório num quarto de brinquedos. Tirou os enfeites de cristal e os substituiu por livros, caixas de brinquedos e tapetes coloridos. Quando finalmente Camila saiu do hospital, fez isso caminhando devagar com as meninas agarradas aos seus braços. André dirigia o carro como se levasse ouro na parte de trás. Não parava de olhar pelo retrovisor, como se precisasse confirmar que tudo aquilo era real. Não voltaram ao antigo apartamento de Camila. Ela mesma havia decidido assim. Não queria voltar àquele espaço pequeno cheio de lembranças solitárias. Queria começar de novo e seu novo lar era com eles. O apartamento de André já não era o mesmo. Havia cestas com brinquedos nos corredores, meias debaixo das almofadas e desenhos colados em cada canto da cozinha. A mesa tinha 5 pratos, embora às vezes só um terminasse vazio. A primeira noite comeram espaguete. As meninas insistiram que tinha que ser rosa, então o tingiram com corante vegetal. Camila riu tanto ao vê-lo que teve que cobrir a boca para não cuspir o que acabara de provar. Pela primeira vez em muito tempo, riu até chorar. André a olhou do outro lado da mesa, não com compaixão, com admiração. Ela não era a mesma mulher que conheceu 5 anos atrás. Era mais forte, mais real, mais completa. Os dias seguintes foram uma mistura de adaptação e descoberta. Camila retomava pouco a pouco seu papel como mãe. André se adaptava a não ser o único adulto em casa, e as meninas desfrutavam cada segundo como se soubessem que estavam construindo algo sagrado. André fez ajustes permanentes em seu trabalho, delegou projetos, passou o comando de várias áreas e finalmente renunciou ao cargo de diretor-geral. Ficou só como presidente do conselho. Já não lhe importavam as manchetes nem os olhares alheios. Não estava deixando seu sucesso, estava caminhando em direção a ele. Cada manhã preparavam o café da manhã juntos, embora terminasse com leite derramado e cereal no chão. Cada tarde faziam tarefas, e cada noite liam histórias ou inventavam aventuras com bonecos e lanternas debaixo dos lençóis. E assim, sem grandes discursos nem planos perfeitos, se converteram numa família. Num sábado à tarde organizaram uma pequena festa no jardim do prédio para comemorar o aniversário de número 6 das meninas. Havia balões, serpentinas, bolo em forma de castelo e até um mágico que fazia truques simples, mas fascinantes. Vieram amiguinhos da escola, vizinhos, professoras. Camila, ainda com algo de fraqueza nas pernas, se sentou perto da mesa de doces, observando com lágrimas contidas como suas filhas corriam felizes de um lado para outro.
André não se afastava do lado dela. Num momento ela pediu o microfone, se pôs de pé com cuidado, respirou fundo e falou com voz trêmula. Obrigada a todos por estarem aqui, por formarem parte do que sinceramente nunca acreditei que chegaria. Esta festa não é só pelo aniversário delas, é uma celebração por esta segunda oportunidade, por esta família que se formou sem se planejar, mas que agora é tudo para mim. Fez uma pausa, olhou André e continuou. E a você obrigada por nos encontrar, mesmo quando não sabíamos que precisávamos ser encontrados. André não pôde evitar se aproximar e abraçá-la ali mesmo, sem se importar com os aplausos, os olhares, nem os risos das meninas ao ver mamãe e papai juntos. Naquela noite, depois da festa, com papéis de presente espalhados pelo chão e coroas de plástico debaixo das poltronas, Camila e André se sentaram no terraço do apartamento sob uma guirlanda de luzes cálidas. O ar estava suave, tranquilo. As meninas dormiam exaustas, mas felizes. Já se perguntou o que teria acontecido se tivesse me procurado? Perguntou Camila, apoiando a cabeça em seu ombro. Pensei muitas vezes, respondeu ele, mas acho que esta versão é melhor. É mais real, mais nossa. Você não é o homem que conheci e eu não sou a mulher que foi embora, disse ela tomando sua mão. Não precisaram dizer muito mais. Só observaram em silêncio seu lar, sua família, seu presente, tudo o que haviam perdido antes e tudo o que haviam construído do zero. Na cozinha, entre desenhos e anotações, havia uma folha escrita pelas meninas naquela semana com um marcador colorido. Dizia: Lar é quando todos estamos juntos sempre. E André entendeu com uma certeza que nunca havia sentido antes que aquilo era tudo o que precisava. Não se tratava de ter uma vida perfeita, nem de recuperar o que se perdeu. Se tratava de estar presente, de escolher cada dia aquela família no bom e no difícil, de continuar caminhando juntos passo a passo, porque agora finalmente não estavam esperando nada, estavam começando. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que mais te emocionou e a cidade de onde nos escuta. Um abraço e até a próxima.